A ideia, nesse nosso bate-papo, né, eu tento sempre trabalhar com três vertentes, né, quando nós pensamos em sistemas de impermeabilização. A qualificação da base, né, normalmente em processos, né, de concretagem, eu sempre insiro, né, o quinto componente, que é o aditivo, né? A gente precisa trabalhar com aditivos, né? Visando uma melhor performance do concreto, ou seja, sempre pensando-se na redução do fator aguacimento. Caso a estrutura não esteja apta, né? Necessitaremos fazer uma recuperação, sempre, né, pensando-se de forma manual, porque não seriam recuperações voltadas a grandes obras, né? Então é aquela recuperação manual tradicional e a posterior a inserção do sistema de impermeabilização. A Texa, ela faz 70 anos o ano que vem. E ela tem como parte forte, né, no seu portfólio o asfalto. Esse é o ponto forte da Texa. Então a gente vai trabalhar muito em cima disso. A Renê comentou em relação a trabalhar com fixação de mantas através de um sistema a frio, fugindo do asfalto oxidado. A gente vai dar uma ênfase também a isso. Então eu tenho 1 hora para bater um papo com vocês e eu vou tentar, né, ser o mais objetivo possível, para que eu consiga contemplar nesses 60 minutos tudo aquilo que eu entenda como de importância. Ok? Bom, só para chamar a atenção, né, 70 anos o ano que vem, e essa parceria com a Isocom, né, vem acontecendo de uma forma muito legal, né, é um cliente que a gente tem uma admiração muito forte, uma ética diferenciada, então a gente está torcendo para que essa parceria evolua, lógico, né, de forma gradativa, porque o mercado está vivenciando um momento conturbado, mas temos muita fé de que isso acontecerá naturalmente. Bom, me aparece aí, né, na apresentação inicial, o pessoal me colocou como engenheiro, né? Eu sempre digo que eu nunca fui macho o suficiente para ser engenheiro, então eu fiquei na fase do arquiteto mesmo. Mas eu tenho uma vivência muito grande, eu trabalhei numa multinacional aí por 30 anos, né? Parte técnica e comercial, e agora representando a Texa, o que me dá um orgulho violento, porque é uma empresa muito voltada à qualidade. Então isso está me dando um orgulho muito grande. Estou me sentindo de fato muito feliz. Essa é a nossa fábrica, ela fica em Jardim Gramacho, né? Na Baixada Fluminense. Quem quiser visitar, só dá um toquezinho que vai ser um prazer. Uma apresentação sintetizada aí da Texa e volto a chamar a atenção para o tópico qualidade. Isso é o que mais me chama a atenção dentro da Texa. Os produtos eles são fabricados com muito carinho, né? Um comprometimento muito grande com qualidade. Bom, agora vamos começar o papo mesmo, né? Quando a gente pensa em edificações, né, residências unifamiliares, multifamiliares, independentes, né, o nosso grande inimigo é a própria atmosfera. Né? Com o advento, né, das indústrias, áreas litorâneas, maresia. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, não só contra a ação indesejável da água. Né? A água é um grande agressor. Né? Eu sempre brinco, o ideal é que a água só existisse, né, para que a gente tomasse banho ou fizesse comida. Que, quimicamente falando, que ela não existisse em nenhum material, né, que já não fizesse parte. Mas como a água é o solvente universal, e a Texa só trabalha com produtos de base água, né? Deixando isso bem claro. E chamando a atenção também que em nossa linha nós não temos epóxi, não temos poliuretano e não temos silicone. Acredito que venhamos a ter, mas no momento não. Bom, a gente vai trabalhar em cima dessa proteção, né, que é aquilo que nos interessa. Quando nós fazemos, né, o joguinho aí dos equívocos, não gosto de falar erros, né, projetos e execução, eles detêm aí alguma coisa em torno de 60% dessa fatia. Né? Já sai do computador ou da prancheta, como preferirem, né? Soluções, de repente, não as melhores. E se o projeto não sai de maneira legal, a execução tende a piorar ainda mais. Então eu sempre entro com a tese, né? Sempre brigo por isso. Se a gente vai fazer uma obra e tem a possibilidade de contratar profissionais,
Tipo, eu vou fazer eu quero criar um sistema de impermeabilização e ele é de porte. Contrata um projetista na área, né? A tendência de acerto é muito grande. A gente tem que sempre pensar de forma preventiva. Um bom projeto leva a uma boa execução. E um mau projeto leva, né, a uma execução indevida. Então é importante, né, nós clamarmos por esse profissional. Isso aqui é um exemplo que, por acaso, eu vivenciei, né? É engraçado, mas é verdade. Isso aí foi um projeto em Itaperuna. Um arquiteto me mostrou o projeto e me mostrou a execução. Eu falei, pô, não é possível, né? A gente não está falando do mesmo projeto, né? Quer dizer, o cliente paga por um projeto e, para economizar, ele foge, né, das visitas diárias do projetista e tem como resultado final isso aí que a gente está vendo. Esse arquiteto ele ficou com tanta vergonha que ele resolveu tirar o nome dele, né? Não quis colocar na placa, pensou até em mover um processo, mas acabou desistindo. Saiu aqui do meu slide, eu vou voltar para ele. Aqui. Aqui nós temos um quadro esquemático, né, de uma residência multifamiliar, onde, desde a fundação até o telhado, a Texa tem produtos, fugindo, né, basicamente de epóxi, poliuretano e silicone. Mas tem produtos asfálticos, tem sistemas que podem vir a substituir, né? Não é impossível. É possível, vocês verão. Bom, a linha da Texa, né? Vocês observam aí que tem, né, uma gama muito grande mesmo. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, dá um toquezinho na Isocom, que certamente fará o elo e a solução acontecerá em nível de produto, né? Sempre chamando a atenção que, dependendo, né, do grau, né, vamos dizer assim, de responsabilidade da obra, vale a pena um projetista de mãos dadas, né? E, obviamente, um executante também. Impermeabilização, é bom sempre trabalhar com empresas idôneas e que detenham conhecimento, né, nesse segmento. Bom, fala agora um pouquinho, como eu comentei, né, a tecnologia de concreto com emprego de aditivos, por entender que aditivo é uma necessidade técnica em concretos e argamassas. É só a gente parar para pensar um pouquinho, todas as usinas de concreto, todas as grandes empresas de pré-fabricado têm aditivos na composição do concreto. E por que tem? Porque o aditivo ele pode promover, né, um ganho de resistência, um aumento de resistência, ele pode promover a economia, né, no consumo de cimento, né, que é um insumo mais caro, né, no traço, e ainda tem a possibilidade de melhorar a consistência do concreto sem adição de água. Composição do concreto, a gente sabe que é a pasta, o agregado, e tem uma areazinha aí que são os vazios, né? É um ar incorporado. Então, nós temos cimento, agregado miúdo, areia, graúdo, a brita, e é importante, né, lógico, né, uma obra que não seja de grande porte, o acompanhamento tecnológico ele deixa de existir. Mas numa obra de porte existe o cuidado, né, com o teor de umidade, com a granulometria, né, tanto do agregado miúdo quanto graúdo. E o cimento, obviamente, hoje a gente tem diversos tipos de cimento. Se eu preciso trabalhar, né, com ganho de resistência inicial, eu posso trabalhar com cimento de alta resistência inicial. Se eu estou fazendo um concreto, né, onde a minha atmosfera seja extremamente agressiva, eu posso trabalhar com cimento, né, que detenha maiores resistências a estas agressividades, né, tipo um cimento de moderada resistência a sulfatos. É um dos exemplos. Então, a gente tem aí uma gama de cimentos bastante interessante que pode vir a ser utilizado no momento oportuno, né? De acordo com a nossa necessidade. Bom, nós temos aí o cimento, composição, confecção, cura e controle tecnológico. Obviamente, controle tecnológico só em obras, né, de maior exigência, né? Mas, de um modo geral, a gente precisa, né? Aí tem os tipos de cimento. O traço, né, ele pode ser, obviamente, dosado em volume ou em peso. Normalmente em obras, né, trabalha-se com volume, você não tem uma balança para pesar. O procedimento de mistura é importante demais, né? Eu sempre comento,
Quando você vai a uma padaria e pede uma vitamina, o cara mistura, né, com liquidificador. Mas a gente faz concreto virado de forma manual. Pô, a gente não consegue tirar proveito dos materiais, muito menos da água, que é um processo de mistura totalmente inadequado. A gente tem que ter uma mistura mecanizada, né? Uma betoneira faz-se necessária, tem que existir, né? Então é fundamental. A cura do nosso conhecimento, né? Quando eu falo em concretagem, o ideal é que toda concretagem se desse no final do dia, para você já utilizar, né, a virada da noite como a cura inicial, né? Seria muito legal, você trabalharia, né, com menos calor, então o teu concreto geraria um menor calor de hidratação, isso ajudaria, né, sobremaneira, seria muito legal. Agora imagina, né, se eu vou fazer, por exemplo, a pista de um aeroporto, eu vou fazer uma cura com água? Não tem como, aí tem que ser uma cura química. Qual é a finalidade? Os maiores agressores de um concreto fresco, basicamente, né, chuva, desculpe, sol e vento, né? Porque fazem com que aquela água de exudação ela tenha uma subida mais rápida. Ela sobe muito rapidamente. Isso daí pode gerar, né, um aparecimento de microfissuras. Então, o ideal é que a gente crie uma barreira, que pode ser através da água, pode ser através de um produto químico, de forma que a incidência, né, do sol e a incidência do vento tenha uma proteção, né? Você cria uma barreira para que essa incidência não seja tão forte, tão pesada. E existem produtos químicos voltados para isso. À medida que vocês queiram indagar, se entenderem, fiquem à vontade, tá? Bom, quando nós pensamos em concreto, né, o fator mais importante, obviamente, né, é o controle da água. Então, a lei de Abras ela diz o seguinte, né, empregue a menor quantidade de água que ele possa segurar um concreto plástico, e eu acrescentaria e trabalhável, né? É meio conflitante. Nem sempre um concreto de boa plasticidade vem a ser um concreto de boa trabalhabilidade. Vou pegar um exemplo clássico, né? Eu estou fazendo uma concretagem, por exemplo, de uma laje. E eu fiz um concreto onde eu tenho uma plasticidade legal para essa situação. Mas, de repente, eu tenho que concretar, por exemplo, uma viga, um pilar, onde essas peças estão densamente armadas. Então, de repente, aquela plasticidade que me atendeu, né, muito bem na laje, deixa de me atender em nível de trabalhabilidade, tanto na viga quanto no pilar. Numa obra, eu não tenho dúvida que a solução dada seria a adição de água. Então, no momento que você insere água a mais, você está ganhando plasticidade? Sim. Está ganhando trabalhabilidade? Sim. Mas você está perdendo resistência. Então, o aditivo, né, ele te promove essa melhoria de trabalhabilidade sem implemento de água. Então, é importante que a gente detenha um pouco de conhecimento, né, no emprego de aditivo. Quantas coisas boas ele nos permite fazer. Bom, a gente tem aqui eu falo de se divertir, né? Isso é muito comum. A gente faz uma diluição de um suco e se a gente exagera na água, eu estou falando de suco porque eu não bebo, né? Eu sou anormal. Então, a gente pega um refresco que, de repente, a gente não sabe nem qual é o gosto, né? Porque o maracujá foi tão diluído que você perde a identidade do maracujá. E isso, da mesma forma, a gente deve pensar em relação ao concreto. Quando nós inserimos água a mais, não tenha dúvida, né? A gente tem perda de resistência aos esforços mecânicos, nós temos perdas em nível de impermeabilidade, você passa a ter um concreto mais permeável, porque a exudação se dará em muito maior quantidade, né? Então você vai ter uma perda aí violenta, você vai ter mais poros, então você vai ter que dar uma atenção maior a esta base. Bom, dentro da Texa, né, eu vou falar basicamente sobre os aditivos que nós temos. Incorporadores de ar, temos aceleradores, plastificantes e superplastificantes, né? Quando a gente pensa em concreto, não tenha dúvida, né? O superplastificante seria a melhor solução técnica que te permitiria, né, redução de água, sem perda de consistência,
sem perda de resistência. Então, seria realmente a melhor solução. Tá saindo. As propriedades que os aditivos conferem no estado fresco é a melhoria de trabalhabilidade, melhoria de lançamento e adensamento, maior coesão, você reduz a exudação, porque você está trabalhando com menos água, reduz, né, retrações de um modo geral, diminui o calor de hidratação e você pode, obviamente, né, aumentar pega e endurecimento utilizando um acelerador de pega. A dica que eu dou no emprego de um acelerador de pega é importante ter um conhecimento quanto à sua base química. Porque quando você fala em concreto massa, em concreto magro, sem problema. Você pode trabalhar com acelerador de pega sem o menor problema. Agora, quando você fala em concreto estrutural, tem que verificar, né, se nessa composição tem cloreto, né, você acelera, mas você já está colocando, né, um inimigozinho ali para iniciar um processo de oxidação das armaduras, ok? Você melhora o transporte também em função da coesão. Então, no estado fresco seriam essas virtudes, digamos assim. No estado endurecido, né, no momento que você reduz água, obviamente você reduz porosidade, você reduz, né, a permeabilidade, você aumenta esforços mecânicos, aumenta a durabilidade, aumenta a compacidade e dependendo, né, do traço que você venha utilizar, do consumo de cimento, da redução de água e até o tipo de cimento a ser empregado, você pode avançar o cronograma da obra, né, através da desforma mais rápida, né, e obviamente a retração torna-se mais lenta. Bom, nós temos aí os tipos de, chamar assim, as classes, né, mais usuais. Então, a gente tem na base da pirâmide aí os concretos convencionais, sempre com emprego de um aditivo, que pode ser um aditivo plastificante, ou pode ser até um híbrido, né, quando você trabalha com dois aditivos. É possível, né, que seria tipo um multiuso da vida aí. Concretos de qualidade, com superclassificantes, e os concretos de alto desempenho, quando você trabalha com os aditivos que nós chamamos aí de autocompactantes ou autoadensáveis, né? Que chegam aí eu diria que a FCK aí na ordem de 80, 100, né? Uma coisa absurda em nível de ganho de resistência, que são aditivos normalmente de base química policarboxilato. Quando você trabalha com esses aditivos, né, o ensaio de slump test ele torna-se, digamos assim, inviável. Então você trabalha com cone, né, mas só que invertido. E quanto maior for o diâmetro, né, após retirada do cone, maior será a resistência desse concreto. Na realidade, você pode fazer até um grout, né, mediante o traço e mediante a qualidade do aditivo a ser empregado. Então você pode fazer aí reduções absurdas em nível de água e chegando a resistências também altamente elevadas. Um exemplo, né? Hoje eu não sei dizer, mas no passado a Gafisa ela trabalhava com a última laje, né, com um concreto autoadensável. Então ela deixava de fazer um contrapiso. Então ela ganhava, né, um custo em nível de material e um custo em nível de mão de obra. Quer dizer, o concreto já era o acabamento final. Bom, então de concreto a gente já deu uma pincelada. Agora eu vou falar um pouquinho de recuperação, né, por sistema manual. É o tradicional, né? Vamos trabalhar aí com o básico, né? Talhadeira, ponteiro, lixa, escova de aço, então seria mais ou menos por aí. Bom, a gente se prende, né? No passado, eu lembro que usava-se muito o termo patologia, terapia e profilaxia das estruturas de concreto, onde você estudava a origem, a correção e a prevenção. É importante que a gente tenha um conhecimento, né, de forma até que ponto vale a pena recuperar. Existem situações que a demolição é a solução mais barata, né? A gente sabe que, por norma, uma armadura ela não pode ter mais do que 20% de seção, né?
Aí você já é obrigado a fazer um reforço. Então a gente tem que analisar com muito critério para saber até que ponto uma recuperação é viável, né? Ou a demolição e fazer-se uma estrutura nova. Bom, a gente precisa, né, criar benefícios para que determinados problemas não venham a acontecer, né? Um que é muito comum em áreas litorâneas, por exemplo, né, é a famosa ascensão por capilaridade. Isso aí é muito comum. Eu já né, dando consultoria aí em obras, eu já fui em obra, por exemplo, em Vargem Grande, que o cara estava iniciando o revestimento das áreas frias e ele já tinha umidade presente, né? Na realidade, ele não se preocupou, né, com a tal da ascensão por capilaridade, com a umidade do terreno, não se preocupou com isso. Então, ele fez uma obra dentro da normalidade, sem essa preocupação. Então, antes dele entregar a obra, ele já tinha umidade em quase todas as paredes. E existem problemas, e esse é um deles, né, a tal da ascensão por capilaridade, que eu não vislumbro um reparo que seja definitivo. Eu, por exemplo, não daria, né, uma garantia para fazer um tratamento voltado à ascensão por capilaridade. Eu digo sempre o seguinte: tudo que a gente vier a recomendar, você vai ter uma vida mais prolongada. Mas afirmar que o problema não retornará, eu não falaria isso. É muito complicado. Tudo que vem de cima para baixo, a gente consegue chegar à origem, a gente consegue tratar. Mas o que vem de baixo para cima, né, a gente não consegue. Aí a prevenção seria a solução melhor. Desculpe, seria a solução melhor. A gente está vendo ali também a parte voltada a armaduras expostas, né? Se eu tenho um concreto de qualidade, se eu tenho um recobrimento devido, dificilmente eu terei problemas, né, com ferragens expostas. A gente às vezes entra numa obra que a gente consegue ver, né, a ferragem, eu diria que a sombra da ferragem, recobrimento nenhum, né? Então é complicado, né? Se a gente trabalha com prevenção, é muito melhor, né? Então a gente tem a condição de fazer um bom concreto, a gente tem a necessidade de se fazer uma proteção, né, um recobrimento, que é variável, né? Se eu estou fazendo, né, um recobrimento numa área onde a agressividade atmosférica, não digo inexista, mas que ela não tenha, né, um cunho tão importante, de repente eu trabalho aí com 2,5, com 3 centímetros, né? Mas se, por exemplo, eu vou trabalhar numa área litorânea, vou trabalhar onde o meu entorno sejam unidades fabris, bom, então a gente tem, né, tudo jogado para a atmosfera, eu tenho que trabalhar com concreto, né, com recobrimento maior, de repente 4, 5 centímetros. Isso nos dá uma proteção, nos dá durabilidade, faz com que a nossa estrutura tenha um tempo de vida muito maior. Quando a gente fala em estrutura, a gente fala em tempo de serviço, ou grau já varia, né? Que variam basicamente de 1 a 4. Né? Eu tenho aí a situação que a correção se faz necessária, é possível de ser feita. Eu tenho situações onde a recuperação também é permitida, é possível. Nesse processo evolutivo, eu tenho uma situação que eu tenho que fazer um reforço estrutural, e eu tenho a última situação que é tipo, pô, vamos demolir e fazer uma nova, né? Que não tem como nem recuperar, não tem como reforçar, e a demolição tecnicamente seria a melhor solução. Aí é um exemplo clássico, né? A gente tem que fazer com que isso não venha a acontecer, né? Chega a essa situação, fazer o quê? Né? Um reforço. A gente observa que recobrimento é nenhum, né? Então é complicado, é difícil, né? E a gente precisa dar uma garantia, né, em cima daquilo que a gente vem a fazer. Isso aí é fundamental. Bom, eu vou falar, né, basicamente do que a Texa recomenda. Eu estou há pouco tempo na Texa, né? Eu estou há aproximadamente 1 ano, mas eu sempre busco, né, referências de serviços que tenham sido feitos, né, com esses produtos para saber se o objetivo final foi alcançado. Quando a gente fala na recuperação do tratamento de uma armadura,
fundamental, inicialmente, né? E de forma abrasiva, seja com lixamento, com escova, com hidrojateamento, é tirarmos o óxido de ferro presente nas armaduras. Isso aí é fundamental. Tem que fazer isso. Independente do trabalho que venha a ser feito, o tratamento preliminar é uma obrigatoriedade técnica, né, na minha visão. A Tex, ela indica, né, um convertedor, um conversor de ferrugem chamado OxiPrimer. Mesmo utilizando o OxiPrimer, você precisa fazer esse tratamento preliminar, né? Aí aplica-se o OxiPrimer. Na recomposição do concreto, nós utilizamos como primer, né? como uma ponte de aderência, uma argamassa chamada de Plyes Extra Forte. Ela faz a ponte de aderência com a argamassa de restauração. Então seria o OxiPrimer, seria o de Plyes, e depois o Morter R, que é, né, uma argamassa direcionada à restauração, ao tratamento. Temos grout também, ok? Temos o grout também fluido, que dependendo do encamisamento, né, você pode simplesmente derramar. Quando você fala em verticalidade, você precisa de produtos que sejam tixotrópicos, né, que não escorram no momento da aplicação. Bom, agora a gente vai falar sobre impermeabilização. O carro-chefe, né, da Texa é asfalto, né? Pelo que eu pude, né, escutar aí, a Texa, ela colocou manta asfáltica no mercado nacional. E eu diria que até jogou para alguns países também. Então ela é muito forte no asfalto, muito mesmo, muito. Nós sempre brigamos, né, entre correção e prevenção. Quando nós pensamos, né, de forma preventiva, isso aí é um dado mágico, mas 100% real, né? A gente trabalha aí com a 3% do cômputo geral da obra, pensando-se em impermeabilizantes, né, em produtos químicos com esse direcionamento. Quando nós pensamos, né, na correção, ou seja, não pensamos na prevenção, o percentual médio de, né, 1,5% vai para 12,5%. E quando a gente fala em custo, não é tão somente custo, né? Você tem interfaces, né? Imagina, né, você mora num apartamento, você criou um problema que foi direcionado para o apartamento de baixo, você cria um desconforto com o teu vizinho, né? Então o ideal é sempre a gente procurar fazer o melhor para que a gente possa fugir, né, desses inconvenientes. A ideia é sempre essa. Bom, eu vou falar um pouquinho de impermeabilização de reservatórios d'água, né? Já não é de hoje, não. Há alguns anos atrás, quando a gente pensa em reservatório, quando a gente pensa em piscina, dependendo, obviamente, do porte, né, a gente direciona para a impermeabilização as argamassas poliméricas, né, que hoje nós temos semiflexíveis, temos flexíveis, temos super flexíveis, né, com a inserção de fibras, e são as soluções mais comuns, né? Eu tenho, né, a Texa tem aditivos impermeabilizantes, que é tipo um Stop 1, né, que é um cristalizante, você mistura na água de amassamento de uma argamassa. Temos o Plastofix, né, que é um adesivo, é uma cola mais voltada à aderência. Então a gente pode trabalhar com esses dois aditivos caso queira, né? Imagina, eu tenho que fazer um teto de um reservatório, preciso revestir, né? Esse revestimento, se ele não tiver uma colinha, certamente o índice de reflexão será muito grande. Então a gente vai ter uma perda muito grande de material. Uma das coisas que eu sempre briguei, né, nos meus bate-papos, principalmente com o síndico, né, é você convencer um síndico de que o teto de um reservatório, eu estou vendo pelo lado interno, é o concreto que mais apanha. E o cara não enxerga muito isso, porque ele diz o seguinte: pô, mas a água não vaza pelo teto. Realmente não, ela não vaza pelo teto. Mas a maior agressividade se encontra na laje de teto do reservatório, né? Em função do cloro que faz parte da composição da nossa água. Então ela chega em repouso sem ventilação, obviamente ela vira vapor, né? É ácido clorídrico, que sobe e ataca em demasia os tetos de reservatório.
Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Existem também reservatórios de porte muito grande que você não tem um soco para recebimento da água. Então, você machuca muito, né, o piso do reservatório. Então, esses cuidados hão de ter, é importante. Mas eu, sinceramente, continuo com a argamassa polimérica como o melhor sistema para reservatórios. Não afeta a potabilidade da água, não deixa cheiro, não deixa gosto e pode ficar em contato direto. Então, na minha visão, pensando-se, né, na minha ótica, né, no cuidado com o cara que estará aplicando, né, imagina ele aplicando um produto tóxico, né, dentro de um reservatório, ele vai estar inalando todos esses agressores aí. E no caso de uma argamassa polimérica, não, é 100% atóxica. Então, nós criamos uma diferenciação, né, entre reservatórios confeccionados com blocos e reservatórios de concreto armado. É lógico, né? Quando você pensa em bloco, você tem intervalos em nível de confecção. Quando você pensa em concreto, dependendo, você pode fazer a concretagem em uma única etapa. Então, você deixa de ter juntas frias, né? Juntas de concretagem, o que é extremamente positivo para um sistema de impermeabilização. Então, esse é o ideal. Esse é o ideal, a gente conseguir, né, fazer com que os reservatórios não tenham emendas, né? Isso aí é a grande vantagem para quem vier a seguir pensando em impermeabilização. Então, aqui a gente tem o Stop 1, que é um aditivo de pega normal, né? Ou seja, não adultera início nem final de pega do cimento. Ele obtura os capilares. Agora, como todo e qualquer aditivo, se a água, né, que fizer parte do traço for exagerada, ele não vai ter uma atuação legal. Ele precisa, né, do controle do fator aguacimento também, né? Ele precisa disso. Então, seria um aditivo aí para argamassa, para concretos magros, né? Eu não utilizaria em concreto estrutural, só em concreto magro, concreto massa e argamassa de um modo geral. Inclusive argamassas que tenham cal na composição, eu também poderia adicionar, não teria problema nenhum. Nós temos aí a nossa linha de argamassas poliméricas, né? Semiflexível, flexível e superflexível com fibras, onde eu utilizaria a primeira no reservatório inferior, sem medo nenhum, a flexível no reservatório superior, né? Não de porte absurdo, e sempre utilizando a semiflexível como, grosseiramente falando, como um selador, antecedendo não tão somente a aplicação do flexível, mas também do superflexível. Utilizaria como uma base. Caso tenha uma umidadezinha aí vinda de fora, já criaria-se uma barreira. Eu utilizaria o superflexível, por exemplo, numa estação de tratamento de água, né? Trabalhando com consumo coerente, uma piscina elevada, trabalharia com ele sem o menor problema. A gente tem grandes referências aí de obras com emprego das argamassas poliméricas. Então aí está a definição de consumo, né? Todas elas 4 kg por metro quadrado. No caso, né, da semiflexível sozinha, esses mesmos 4 quilos. No caso da flexível, também os 4 quilos, só que 1 quilo da semi com 3 quilos da flexível. Uma coisa que é importante, né, muita gente pergunta, qual é o período de cura entre elas? Depende, né? É muito complicado uma afirmação. O que é importante é que as demãos sejam cruzadas, sempre obedecendo o período de cura entre as mesmas, sempre umedecendo a base antes da aplicação seguinte. E se for um reservatório, por exemplo, enterrado com muita umidade, é óbvio, né? O tempo de cura será mais prolongado. Eu quero agilizar esse tempo de cura. Coloca um exaustor, coloca uma gambiarra com iluminação para promover essa aceleração de cura. Basicamente isso. Então, aí para um castelo d'água, por exemplo, eu trabalharia com uma superflexível, né? Em função, né, da fibra na sua composição, você aumentaria a resistência ao tracionamento. Então, seria uma solução muito legal e que atenderia plenamente. E óbvio, né, sempre fazendo o teto do reservatório pelo lado interno.
E, obviamente, pelo lado externo também, né? Uma água de fora não pode penetrar no reservatório. É uma coisa também que síndico não consegue entender, né? Que a tampa do reservatório pelo lado externo também requer um tratamento. O cara acha, não, mas vai entrar água dentro de água. Não. A água de chuva tem um teor de ácido muito grande. Uma água residual, às vezes, entra até com alguns produtos químicos, é um detergente da vida, então não é interessante. Então, o ideal é que a gente promova a impermeabilização pelo lado interno e pelo lado externo também. Lajes de coberturas, né? Nós temos as mantas asfálticas e temos as mantas líquidas. Normalmente, onde se emprega a manta líquida, né? Em situações que a sua base esteja muito boa, né? Então você quer apenas, né, dar uma reforçada na impermeabilização. Você pode aplicar numa calha de águas pluviais. Você pode aplicar sobre um sistema de impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, para você minimizar a reflexão do alumínio, né? Porque é um espelho, né? Se você tiver, por exemplo, impermeabilizando uma área onde o seu entorno seja composto por edificações, né, muito mais altas, essa reflexão vai ser incomodativa. Então é legal, né, você trabalhar com a manta líquida para minimizar essa reflexão. Então, seria o campo de emprego de uma manta líquida, na minha visão. Muita gente fala assim, pô, eu posso usar no tratamento de áreas frias? Pode, pô, mas é muito mais barato, mais prático você trabalhar com uma argamassa polimérica. A manta líquida, né, eu diria que a melhor possibilidade seria em situações em que ela venha a ficar exposta. Né? Se você vier com contrapiso, com uma argamassa de assentamento, né? Você vai ter um revestimento frio, eu utilizaria uma argamassa polimérica em varanda, né? Em áreas frias de um modo geral, sem medo de errar. Bom, aí está a definição, né? Eu posso garantir a vocês que o poder de aderência dessa... A gente chama manta líquida porque é o usual, né? É o popular, né? Mas é uma membrana líquida. Mas todos os fabricantes entraram na ideia de manta líquida, então, né, eu também sou um fabricante e utilizo o mesmo termo. Só que, tecnicamente, por norma, é uma membrana líquida, ok? E, obviamente, base química acrílico. E o que varia, né, entre os fabricantes é o teor de acrílico. Né? Eu não vou falar dos outros, eu vou falar do meu, né, da Texa, que tem um produtinho bastante confiável, muito confiável. Podem ficar aí à vontade caso venham utilizar. Bom, vamos falar das mantas asfálticas agora. Né? Nós temos na Texa mantas com estruturante poliéster. Eu estou reabrindo. Oi? Mantas com estruturante poliéster e mantas com estruturante polietileno. Desculpe mais uma vez. Onde nós temos mantas de 2 a 4 milímetros, que, dependendo da situação, a gente pode fabricar de 5, de 6 milímetros, isso aí não é problema. Mas só para dizer que nós temos, né, para o gosto que convier. De acordo com a necessidade, cria-se uma fabricação personalizada. Bom, eu vou falar também muito rapidamente, porque todo mundo aí é aplicador, todo mundo conhece, mas quando você fala, né, de aplicação de manta, a primeira coisa é o alinhamento, né, você desenhar a colocação da manta no seu substrato. Então, já fiz o desenho, partindo da premissa, né, que o substrato esteja em perfeitas condições, eu entro com a aplicação do primer. Né? Mais uma vez, o nosso primer é de base água. Bom, depois do primer, aplica-se, né, a quente, uma solução elastomérica, né, que a Texa tem, um asfalto oxidado, que hoje, inclusive, está em falta no mercado. E uma das coisas que, de certa forma, combate, né, o emprego de um asfalto oxidado ou de uma solução elastomérica quente é simplesmente pelo fato de que muitos condomínios, não admitem a entrada de uma caldeira. Né? Não admitem, acham que é uma coisa meio, né, complicada. Imagina um condomínio de alto luxo em Ipanema, Leblon, os condôminos, né, verem o pessoal, né, com uma caldeira, aquele rolo todo, gás, aquecendo.
não é uma coisa, não é uma visão legal. Então, fruto disso, a Texa, né, lançou digamos assim, né, um adesivo para aplicação de manta asfáltica a frio, chamado plástico-pegante massa. Então você consegue aderir uma manta, né, sem a necessidade de um asfalto oxidado, de um produto a quente que venha a ser derretido. Já vem pronto para uso. O que a gente indica sempre? O plástico-pegante massa em toda a área, excetuando sobreposição em emendas. Aí a gente entende que seria interessante dar uma maçaricada, só na sobreposição. Mas existe também um plástico pegante líquido que pode ser utilizado, né, na sobreposição e nas emendas, porque ele é muito, 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 muito adesivo. Ele tem um poder de colagem muito grande. Agora, como o seguro morreu de velho, uma maçaricada mal não faz, né? Mas nós temos ensaios internos onde a resistência ao arrancamento, né, utilizando o plástico pegante líquido, é muito grande. Lógico, não é igual a um asfalto oxidado, não é igual a uma solução elastomérica, mas é muito grande. Então, para que não haja problema, a gente pode trabalhar somente maçaricando as sobreposições e as emendas. Então, a gente tem aqui um slidezinho onde a gente faz um comparativo, né, entre o asfalto oxidado e o plástico pegante massa. O que eu posso garantir, né, sem medo de errar, afora o inconveniente, né, da caldeira, derretimento, sai mais barato você trabalhar com plástico pegante massa. Consumo é menor, né, você tem ganhos aí muito grandes em nível de aplicação. Então, voltado aí a custo-benefício, plástico pegante massa seria uma boa solução quando inviável, né, o emprego de um asfalto oxidado ou uma solução elastomérica. A gente está vendendo muito essa ideia e a gente está ganhando bastantes adeptos, né? Tem muita gente utilizando esse sistema para fugir da caldeira, do asfalto oxidado e às vezes, né, do impedimento do emprego, né, desse sistema por parte do próprio cliente. Então a gente sai aí de consumos diferenciados, né? Por exemplo, o plástico pegante massa, num substrato legal, você trabalha aí com algo em torno de 1 quilo por metro quadrado. Ah, mas esse meu substrato está irregular. O plástico pegante massa ele pode até se tornar um regularizador de base. Obviamente, aí você aumenta um pouco o consumo, né? Mas em nível de preço, a diferença é brutal. Então, vale a pena ficarem, né, antenados para essa solução. Bom, eu não vou falar muito disso, né, que não vem muito ao caso, mas vale a pena a gente chamar a atenção, né? Os detalhes, né, quando de ralos, quando de pilares, né? O ideal é que a gente sempre faça um tratamento inicial. No caso de ralo, a gente chama sempre de margarida, né? Você cola a manta para dentro, né, e joga as pontinhas para fora. Então é um reparozinho direcionado. Depois você vem com a manta, né, na aplicação final, encontra esse ralo e faz exatamente o contrário, dobra para o lado externo, né? Então em ralos você tem duas situações: idem rodapé, né, idem pilares. E uma das coisas que eu também estou observando hoje, que muita gente está fazendo o tratamento do rodapé com uma fita, né? Com aquela fita autoadesiva de 1 milímetro. Faz o rodapé como um tratamento preliminar com a fita autoadesiva e depois vem com a manta. E sempre, né, em qualquer situação, reservatórios, laje, o tal do teste de tanqueidade, né? Por norma, se não me falha a memória, é um mínimo de 72 horas, mas tem cliente que opta até, né, em ter um tempo maior, que é possível. Então, o teste de tanqueidade é uma obrigatoriedade, né, por norma, tecnicamente falando também, para que a gente não tenha problemas futuros. Então, aí são as mantas aluminizadas, que hoje são utilizadas em demasia, né, muito. Telhados, né? O pessoal trabalha fazendo curativos e às vezes até aplicando em todo o telhado, calhas, né, de águas pluviais. Isso aí está sendo usado à beça, está meio bombril, né? Está sendo muito empregado e realmente tem uma adesividade muito grande. Mas eu sempre chamo a atenção que muita gente não consegue
enxergar, né, a necessidade da imprimação. É uma manta. Ela pode ter tão somente 1 milímetro de espessura, mas é uma manta. Como tal, ela requer a imprimação, né? Até porque você ganha, né, no tratamento em nível de limpeza e você ganha na maior adesividade. E quando você cola, retirar é uma desgraça. Então vale a pena fazer bem feito para que não venha a ter problemas, tenha que retirar e refazer, que aí vai ser uma coisa meio chatinha. Mas o pessoal está utilizando aí muito telhado e calha de águas pluviais. Está sendo muito empregado. Então aí está um exemplo, né? A vantagem é que realmente dá uma estética muito mais bonita, né? Você recupera aí, ou até na própria prevenção, você dá uma sobrevida muito grande a um telhado, dificilmente você vai ter problemas de vazamento, mas a imprimação é uma necessidade. É como se fosse um adesivo, né? Um adesivo de carro. Você tira aquele filmezinho, né, da traseira do adesivo e cola. A manta é exatamente isso. Você tira e vai colando gradativamente. Tem também sobre e, né, varia de largura, vai de 5 a 90 centímetros. Então você tem para, desculpe, para todas as necessidades. Nós temos, só para chamar mais atenção, eu falei do rodapé, falei do telhado. O campo de emprego é vasto, né? É muito fácil aplicar. Aderência, substrato metal, substrato fibrocimento, concreto, ainda vou mais. Até em madeira, a aderência é muito grande. Meus amigos, eu acho que eu estou mais ou menos dentro da hora, 9h30, 10h30, e eu fico à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa. Eu peço desculpa aí pela minha tosse, mas falar muito, né? E eu não quis parar para beber nada, então eu quis dar continuidade para não ter perda aí de raciocínio. As interrupções que houveram foi porque realmente deu uma quedinha de internet, mas, né, faz parte, não tem jeito. Eu espero que tenha sido legal aí para vocês, que tenha agradado. E à disposição, né? Que vocês precisarem aí, Isocom é o nosso lastro, é a nossa ponte, né? Empresa de fato extremamente idônea. E o apoio é geral. Precisou, é só dar um toquezinho, ok? Um abraço aí para todos e à disposição como sempre. Luiz, não pode despedir ainda, nós temos algumas perguntas aqui. Não, eu estou à disposição, estou aqui. Vamos lá. Eu queria fazer as perguntas de trás para frente. Você colocou uma foto com uma manta autoadesiva num telhado. Existe uma grande demanda no mercado de como que a gente vai fazer esse rufo. Na hora que você faz o acabamento da manta alumínio dentro da estrutura da parede, da alvenaria, como é que você vai fazer esse detalhe para evitar que a água passe por trás e volte a vazar? Eu penso, né, da mesma maneira que a gente faz com uma manta. Escarifica um pouco do revestimento, entra e faz a restauração. Embute, né? Isso, tá. Exatamente. Eu sei que essa é uma pergunta que a gente tem muita demanda aqui na loja, porque às vezes a pessoa faz o serviço todo certinho de tratamento do telhado e esquece o detalhe que é o engastamento da manta dentro da alvenaria. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: quando a gente trabalha com outras mantas que não seja a manta da Texa, ele poderia ser utilizado plástico pegante como primer ou precisa se usar a manta da Texa? Não. Não inviabiliza, não. Pode ser utilizado sim, sem problema. No caso de uma manta que tem um acabamento em polietileno, ele pode se aplicar direto ou tem que queimar o polietileno? Não precisaria queimar, não. Não precisaria queimar, não. Só na sobreposição e nas emendas, né? Aí sim. Tá. Nessa sobreposição e emendas, você fez um comentário de que seria interessante a utilização do maçarico. Em determinadas situações, em indústrias químicas, por exemplo, existe uma
uma proibição, de uma certa forma, da entrada de botijões de gás por uma questão de segurança. Eu teria alguma outra forma de fazer essas emendas que não fosse através de maçarico? Como é que eu poderia utilizar? Você utilizaria tão somente para essas situações o plástico pegante líquido, que ele é muito mais adesivo que o plástico pegante massa, entendeu? Daria certo também. Então, nós faríamos a base como um plástico pegante massa. Sim. E a partir daí, entre emendas, a gente utilizaria o plástico pegante líquido. Exatamente. Quando se faz a aplicação do plástico pegante massa, é necessária a utilização do primer? Seria primer, plástico pegante massa e mais a manta? Seria assim? Exatamente. Tá certo. Nós temos uma solicitação de um cliente que fez referência à utilização desse sistema em reservatórios. Você sugere? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu vou dar uma opinião minha, tá? Minha. Quando você fala em reservatórios, né, de água potável, e quando você vem... Eu indicaria de cara uma argamassa polimérica sem pensar meia vez, ok? Quando você trabalha com manta, né, independente de fabricante, você trabalha com um produto que é tóxico, né? Quando você vai entrar com maçarico, derretimento, você tem que preguiar a manta, você tem que ter uma mão de obra muito qualificada, para que você não tenha problemas futuros. É só a gente parar e pensar, né, no peso de um rolo de manta, que varia de 50 a 60 quilos, né, mediante a sua espessura. Então, na verticalidade, é uma coisa complicada, né? Não é uma coisa fácil. Né? Afora o fato, né, que você vai ter pessoas trabalhando lá embaixo, né? Imagina, quando eu digo lá embaixo, dentro de um reservatório, né? Derretendo asfalto, sabe? Não é a minha indicação, eu optaria por argamassas poliméricas. E pode até perguntar, pô, mas eu não poderia trabalhar com plástico pegante massa, plástico pegante líquido? Eu não indicaria para essa situação. Né? Eu não confiaria. Para isso eu não confiaria. É para lajes, né? Então, exatamente. Quer dizer, a ideia é trabalhar em lajes. Exatamente. Eu tenho uma pergunta de uma síndica que já deixou previamente, eu queria colocar para todos, porque eu tenho certeza que isso é um problema genérico de todo mundo e eu acho que seria interessante a gente fazer esse comentário. O texto diz o seguinte: decorrente de estragos causados pelo tempo na parede externa dos edifícios, os armários que ficam na parede acabam mofando as roupas. Quando o condomínio não pode recuperar a parede pelo lado externo, como fazer esse tratamento pelo lado interno? Ok. Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que o problema está do lado externo, ou seja, a causa está do lado externo e a consequência está do lado interno. Né? O que a gente pode fazer internamente é afastar, né, um pouquinho o armário dessa parede. Isso aí é o básico, afastar um pouquinho. Aí você vai dizer, pô, mas é um armário embutido. Né? Tem essa situação também do armário embutido. A gente poderia fazer um tratamento até com uma argamassa polimérica mesmo, pelo lado interno. Ou, uma outra situação, seria você trabalhar com um sistema de pintura com maior eficiência, né? E sempre procurando dar a maior ventilação para esse compartimento. Quanto mais ventilado, menos suscetível será a essa agressividade em termos de umidade. Né? Ventilação também é fundamental. É o que eu faria. Agora, eu estou entendendo que o problema já está constatado que é o lado externo. Então, o ideal, obviamente, seria fazer isso. Então, o lado interno ele seria um paliativo. Né? Você vai estar tratando a consequência, não a causa. Retirar o revestimento existente, que é o emboço, pintura, isso, trabalhar a base exatamente. com uma argamassa polimérica e depois exatamente. refazer essa argamassa de cimento em areia, simplesmente cimento em areia, ou talvez com aditivo hidrofugante, mas considerando a não utilização carga e hora, que é sempre um problema que a gente tem aqui na construção civil, tá certo? Exatamente. Tem um outro cliente que deixou já uma pergunta prévia, eu queria colocar para você o seguinte: o cliente vai fazer um tratamento de um piso vinílico e o piso dele é diretamente no chão, quer dizer, ele tirou todo o revestimento
e ele tem muita preocupação de haver um descolamento desse piso. Qual seria o procedimento que você sugere de piso e de contrapiso para poder receber esse piso vinílico, considerando que ele está no chão? Vê bem, o piso vinílico, né, ele é assentado com cola de contato, né, de um modo geral. Ele vai ter que retirar, né? Então você de cara você já vai ter um resíduo dessa cola. O ideal seria retirar o contrapiso. Eu estou falando sem ver, né? Pode ser que o contrapiso esteja em excelentes condições. Caso ele esteja em excelentes condições, de repente você pode fazer uma simples regularização. Não seria um contrapiso, seria alguma coisa, sei lá, em torno de 1 centímetro de espessura, caso o contrapiso esteja em boas condições. Aí o ideal é você trabalhar com uma cola, né, com adesivo, né, de forma que você aumente o poder de aderência, né, dessa argamassa sobre o contrapiso existente. Aí depois o assentamento desse piso vinílico, né, com cola de contato, porque o ideal é que a base esteja apta, né, para o recebimento desse novo revestimento. A base ela é preponderante, ela é fundamental. Você acha que deve utilizar uma argamassa polimérica para evitar a umidade ascendente nesse piso? Se utilizar, melhor ainda. Né? Se utilizar, melhor ainda. Então, se o contrapiso estiver legal, né, em boas condições, você pode aplicar um semiflexível da vida, né, uma argamassa polimérica semiflexível. Aí depois você dá, na última demão, você dá uma vassourada, né, para criar uma ponte de aderência, vem com a regularização e aplicação do piso vinílico. Não aplicar o piso vinílico diretamente sobre a argamassa polimérica. Há uma reação? Existe reação? Não, o problema o problema que eu acho é o seguinte. Primeiro que eu acho que não haveria uma compatibilidade química, né? E para você aplicar o piso vinílico, a sua base tem que estar muito nivelada, muito lisinha. E a argamassa polimérica é um revestimento rústico. Então não estaria apta para o recebimento, né, do piso. Ok. Bom, deixe-me ver, tem mais uma pergunta aqui do Franklin. Na loja da casa da minha mãe está com diversos micro rachaduras. Cada chuva dá... Não estou conseguindo ler aqui, peraí. Está cheio de rachaduras, cada chuva um grande comprometimento da laje. Gostaria de saber qual desses impermeabilizantes seria indicado para impermeabilização, porque não há uma cobertura na laje para proteger. Vê bem, primeiro a gente tem que saber, né, se essa laje está no concreto ou no contrapiso, se ela está com caimento para os pontos de captação d'água, né, se a água está empoçando ou não. Mas o fato, né, quando a gente fala assim, rachadura, é complicado, né? Rachadura seria uma fissura de largura grande, grosseiramente falando. Para fazer um trabalho definitivo, né, o que eu faria? Eu retiraria, estou imaginando que tenha contrapiso, eu retiraria todo o contrapiso, né, fazer um trabalho bonito, retiraria todo o contrapiso, regularizaria o caimento para os pontos de captação d'água. Se essa laje for uma laje sem trânsito, eventualmente se sobe para mexer na antena da televisão, coisa parecida, de repente eu aplicaria uma manta asfáltica aluminizada para poder ficar disposta, né? Agora, se for, né, uma laje em que haja trânsito, eu trabalharia com uma manta tradicional e faria um plaqueado, né, como revestimento final. Aí pode dizer assim, pô, mas eu consigo fazer um tapiazol? Tapiazol é meio complicado, né? Se o contrapiso estiver muito bom e se forem realmente microfissuras, de repente a gente pode fazer uma impermeabilização com uma manta líquida estruturada com véu de poliéster. Também seria uma solução caso essa base, né, possa receber esse tipo de tratamento. Mas o ideal seria conhecer um pouquinho mais, mas seriam essas as opções. Ok.